Boa noite a todos. O BBG Ásia Business Talk de hoje traz como convidado o embaixador do Brasil em Hanoi, Marco Farani, para falar sobre perspectivas de negócios para empreendedores brasileiros no Japão. Marco Farani, atual embaixador do Brasil em Hanoi, entrou na carreira diplomática em 1980. Em 1983, trabalhando na divisão de informação comercial do Itamaraty, na Embaixada do Brasil em Tóquio e Pequim, foi diretor-geral da ABC, Agência Brasileira de Cooperação, e novamente no Japão, em 2012, foi cônsul-geral do Brasil em Tóquio. Como embaixador, foi diretor da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência do Senado, em 2019, representante do Brasil junto aos organismos internacionais sediados em Londres. Por fim, e não menos importante, ajudou a fundar a BBG Ásia em 2014 e é grande incentivador do empreendedorismo dos brasileiros no Japão. Por isso, nós o consideramos como o nosso patrono, eterno patrono. A comunidade vietnamita está entre as 3 maiores comunidades estrangeiras no Japão. Vivem atualmente quase 500 mil vietnamitas no país. E esse crescente mercado cria oportunidades para os empreendedores brasileiros no Japão. Da mesma forma que ocorreu nos anos 90 com os brasileiros, esse mercado sente saudade de consumir produtos típicos de seu país e, principalmente, alimentos. É por isso que nós convidamos o embaixador para falar um pouquinho sobre o mercado vietnamita e essas perspectivas. O comércio entre o Vietnã e o Brasil ainda é pequeno. Existem somente 3 empresas brasileiras instaladas no Vietnã. Já o Japão representa o 4º maior parceiro comercial. Embaixador, a bola é com o senhor agora, por favor. Obrigado, Miguel. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme saber que o BBG continua existindo, que vocês continuam se reunindo, que o BBG serve como ferramenta de união, de diálogo entre os empreendedores brasileiros aí no Japão. Ao mesmo tempo, acho que serve como um fórum para troca de experiências, né? Para aprendizado mútuo, né? Sobre oportunidades, também sobre empreendedorismo em geral, né? Acho que é importante para a comunidade brasileira no Japão. Eu, quando fui cônsul, tive isso muito presente, sobre a importância de criar uma associação de empreendedores, uma associação comercial, como a gente chamava, uma câmara de comércio dos brasileiros, dos DKSEGs, não das grandes empresas brasileiras, mas a câmara de comércio dos DKSEGs, daqueles que conseguiram migrar do chão da fábrica para o ambiente empresarial, abrindo suas pequenas empresas, né? Produzindo, né? Gerando emprego, e quando eu estava aí, imagino que ainda seja assim, vendendo para a comunidade brasileira. E uma das coisas que, na época, eu disse que seria muito importante para vocês, como empreendedores, seria tentar ocupar o mercado japonês, né? O mercado local, não o mercado dos brasileiros, mas o mercado propriamente japonês. E tentando, para isso, encontrando os produtos adequados, né? Talvez produtos brasileiros que atendam ao gosto japonês, no caso de alimentos, que atendam a interesses de empresas japonesas que possam contratar empresários brasileiros para suprir serviços que eles necessitam, enfim. Então, eu sempre pensei muito, estimulei muito esse tipo de atitude, né, da parte de vocês, pequenos empreendedores, né? Digo pequenos porque eram todos pequenos. Agora eu sei que o Hiro já é um médio, grande empreendedor aí com de sucesso. Imagino que outros também estejam no caminho do sucesso. E eu fico muito contente. Mas eu, como embaixador aqui do Brasil no Vietnã, onde eu cheguei há 2 meses atrás, mas nesses 2 meses eu tive inúmeras reuniões com instituições japonesas, com entidades de classe, com embaixadores estrangeiros. Na semana que vem estou apresentando as minhas credenciais ao presidente da República e, a partir de então, vou iniciar a interlocução
com o governo local. E nesse curto período da minha estada aqui no Vietnã, eu posso perceber claramente o dinamismo do mercado local e da sociedade local. O povo vietnamita é muito trabalhador, muito hábil com as mãos, muito empreendedor. O país vem crescendo com uma média de 6% a 7% ao ano nos últimos 10 anos, e a previsão é de continuar nesse ritmo de crescimento por mais 10 anos. Essa é a previsão de todos os bancos públicos, bancos privados, etc. Além disso, é uma sociedade com quase 30% de jovens abaixo de 18 anos. Portanto, ainda tem um bônus demográfico a ser aproveitado nos próximos 10 anos, aí, pode ter um pouco mais. Então, a sociedade vai começar a envelhecer e o crescimento demográfico diminui, o número de idosos começa a aumentar, isso tem um outro desafio para eles. Mas, por enquanto, é um país dinâmico, em crescimento, com um povo que, ao longo dos últimos 100 anos, ao longo do século XX inteiro, esteve sempre em guerra, sempre invadido por potências estrangeiras, né? E sempre lutando pela sua independência e para manter o seu território, expulsar os invasores, os estrangeiros invasores. Já o Vietnã foi ocupado ao longo de 1000 anos inúmeras vezes pela China, e 3 ou 4 vezes a China ocupou ao longo dos últimos 1000 anos, né? Mais ou menos isso. E às vezes ocupações que duraram 300 anos, anos mais curtas e tal, mas sempre foram rechaçados. Depois, nos últimos 250 anos, foi a vez dos franceses ocuparem o Vietnã, que foram expulsos depois da Segunda Guerra Mundial, quando a França, derrotada na Segunda Guerra, que era uma potência enfraquecida, tentou manter o Vietnã, e o Vietnã conseguiu expulsar os franceses numa guerra que durou 10 anos. No final dessa guerra, a França tinha o apoio dos Estados Unidos. E a França se retirou, mas os Estados Unidos continuaram. E continuaram aqui para defender o país contra o Partido Comunista Vietnamita, né, na mão do Ho Chi Minh, aqui no norte. Os americanos se basearam no sul, criaram um governo fantoche. Durante 10 anos, guerrearam com o Vietnã, tentando controlar o país, mas acabaram acabaram voltando para os Estados Unidos, se retirando, e abandonaram todos os equipamentos militares aqui, e foram pouco a pouco embora, e o Partido Comunista do Norte, do Ho Chi Minh, dominou, então ocupou o Sul, dominou e uniu o país. O Vietnã passou durante 10 anos um país comunista muito ortodoxo, seguindo as práticas soviéticas, né? E depois, com o fim queda do muro de Berlim e com a abertura na China, 3 ou 4 anos depois da abertura iniciada na China, pelo Deng Xiaoping, em 79, acho que foi em 85, 83, não sei exatamente quando, o Partido Comunista aqui iniciou a política de abertura econômica, que eles chamam de Doi Moi, que é de renovação. E de lá para cá, o Vietnã vem experimentando a liberdade de empreender, vivendo num país capitalista, né? Mas ainda com o Estado, ainda um Partido Comunista, assim como na China, controlando o governo e, de alguma maneira, a economia. Mas de lá para cá, depois da abertura, o país começou a crescer cada vez mais rápido. E nesses últimos 10 anos, o Vietnã retirou da pobreza quase 50% da população. E hoje hoje é considerado um país de classe média baixa, um país chamado em inglês Low Middle Income
country, mas o projeto do governo é de, nos próximos 10 anos, ser um middle income country, um país de renda média, e nos 10 anos seguintes, um país de renda alta, ou seja, já um país rico, em 2045. Então, o Vietnã está justamente numa fase de transição, de transformação da sociedade, da economia, como eu falei, de grande crescimento, de grandes mudanças e muitas oportunidades. E, então, eu sempre pensei em vocês, empreendedores brasileiros no Japão, tão próximos aqui do Vietnã, e achei que aqui haveria oportunidade para vocês, não somente para investimento, mas também para explorar o mercado local, né? Com produtos oriundos do Japão, com produtos brasileiros produzidos no Japão, ou seja, tem que examinar as oportunidades de mercado aqui, mas elas existem. O povo é muito empreendedor, a vontade de enriquecer de cada um é muito grande, é muito parecido com o processo que ocorreu na China, e, portanto, eu acho que é a hora boa de explorar o mercado aqui, as oportunidades que existem aqui. Eu, por acaso, amanhã tenho uma reunião com o presidente da Associação de Varejistas do Vietnã, a diretoria, com o presidente, vice-presidente da Associação de Varejistas do Vietnã. Eu solicitei essa reunião por 2 motivos. Primeiro, confesso, pensando em vocês, que talvez eles, aqui o contato será com a Associação de varejistas, com supermercadistas, com proprietários de lojas de conveniência, com tudo isso. Pensei em vocês e pensei também, obviamente, em exportações do Brasil para cá. Nós vamos ter uma missão da Apex aqui no segundo semestre, provavelmente, e eu quero identificar com os varejistas, com aqueles que têm o contato com o consumidor, contato direto com o consumidor, o que interessa a eles, né? Vender o que o consumidor deseja, etc. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: eu estou aqui à disposição dos senhores. Se por acaso quiserem organizar uma visita aqui, eu me proponho a fazer um programa de encontros com contrapartes locais, né, Paris varejista, mercadista, sabe? Eu acho que é o que interessa a você. Então, até com um nível, com alguma associação de industriais, não sei o que é que seja, caso vocês queiram abrir alguma indústria aqui, no caso de comércio, seria mais com os varejistas, né? Mas também estou à disposição, não somente para receber e organizar algum tipo de programa aqui, mas também, no caso de alguém que já tenha, no caso de produtos alimentícios, já tenha produtos já acabados, prontos, que queiram ser testados aqui, eu também estou à disposição para organizar algum tipo de recepção, coquetel, para vocês apresentarem os produtos de vocês aos potenciais compradores locais. Então, minha mensagem é essa, de otimismo sempre, acredito sempre que há espaço, possibilidade, e contem com o meu apoio aqui sempre que precisarem. Eu queria, por último mesmo, dar os parabéns a todos vocês que continuam aí unidos no BBG. Acho muito importante estarem unidos, por os motivos que já falei no início, porque vocês vão aprender com os outros, e vocês unidos são mais fortes do que desunidos, né? Então, eu desejo muito sucesso a cada um de vocês e contem com o meu apoio aquilo que precisarem. Muito obrigado. Obrigado. Embaixador, antes da gente iniciar a sessão de perguntas, o senhor deve estar preparado, vai ter um bombardeio de perguntas aqui. Eu só gostaria de registrar que a iniciativa desse bate-papo partiu do nosso diretor, Marcelo Hiro, que teve essa ideia de chamá-lo. Então, procura chamar sempre pessoas que possam contribuir com informações para o BBGAS, para os empreendedores. Nós temos aqui presente também o proprietário da Casa Blanca, que é de Guma. Ele é um exemplo que acho que nós já podemos até citar,
ele está importando produtos, por exemplo, como o copo Lamin, de Taiwan, vendendo para o mercado brasileiro e também para, vietnamitas que residem aqui no Japão. Temos o Roberto Suji, que em janeiro fez um estudo para fazer uma comparação sobre o perfil do consumidor vietnamita e uma comparação com o consumidor brasileiro. E ele depois ele pode trazer algumas informações. Bom, nosso diretor-presidente está entrando agora na reunião. Eu deixo aberto para perguntas. Eu só peço que quem não estiver perguntando, deixe o microfone desligado. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Vocês vão tirar sarro. Como é que eu desligo o microfone? Marcelo, deixa ligado, mas não faz barulho, por favor. Tá bom. Miguel, a pergunta é por aqui mesmo ou escrever a pergunta? Não, pode perguntar por vídeo mesmo. Se puder só falar o seu nome e depois faz a pergunta. Tá bom. Muito prazer, Marco. Meu nome é Alan. Eu estou aqui no Japão tem 5 anos, né? Estou aprendendo aqui com o pessoal da BBG, estou conhecendo um pouco o país, né? Você já teve esse privilégio, né? Que é conhecer o Japão. Me surpreendeu um pouco você falar sobre Vietnã, né? E falar que a população é jovem, né? E que está crescendo bastante, né? A imigração para cá, né? O Miguel falou 500 mil pessoas, né? Eu não sei se o brasileiro está na faixa de 200, se não me engano, né? Então é mais do que o dobro, né? Você que está aí no local, aí no país, como que você vê essa relação entre o Vietnã e o Japão? Obrigado. O Japão é um dos países, não é hoje mais, não é mais o país que mais investe aqui, mas é um país que tradicionalmente é o primeiro país, junto com a Coreia, provavelmente, que passou a investir aqui e acreditar no Vietnã como um mercado crescente, né? Eu tive com o embaixador do Japão aqui, um mês atrás, e também tive com o embaixador da Coreia, com o presidente da Câmara de Comércio da Coreia, com o embaixador da China também. E o que o embaixador do Japão me disse, por exemplo, é que os japoneses, e o coreano me falou a mesma coisa, esses dois países investem muito aqui porque o povo vietnamita, segundo o embaixador do Japão, o Vietnã, embora esteja localizado no sudeste da Ásia, é culturalmente um país do norte da Ásia. É culturalmente um país porque é confuciano e é budista, do budismo Mahayana. Exatamente igual ao Japão, à Coreia, a Taiwan e a China. Então, são as mesmas, a mesma cultura, a mesma religião, a mesma visão de mundo, a mesma atitude. O confucionismo pressupõe uma disciplina, respeito, valores importantes que os japoneses consideram muito e que consideram não somente pelos valores em si, mas também porque são valores que estimulam o trabalho e, portanto, o crescimento ordenado com respeito aos superiores e com disciplina, etc. Então, o Japão sempre viu no Vietnã um local especial aqui no Sudeste Asiático para investir. A mesma coisa me falaram os coreanos, tanto a embaixadora da Coreia quanto o presidente da Câmara de Comércio da Coreia. O maior investidor no Japão é Singapura, mas o dinheiro de Singapura vem de diversas fontes. Provavelmente vem da China, vem da Coreia, vem do Vietnã. Empresas que estão instaladas em Singapura ou que têm em Singapura seus executivos para a Ásia, etc. Então, o maior investidor é Singapura. O segundo maior investidor
é a Coreia. O terceiro maior investidor é o Japão. Mas Japão e Coreia e Singapura, mais ou menos o mesmo nível, varia pouco. Mas o investimento da Coreia aqui é muito visível. Eles têm prédios enormes aqui em Hanoi, centros, estão abrindo um centro comercial não muito longe aqui da nossa residência, enorme, parece um quarteirão inteiro, já está a ponto de ser inaugurado. E grandes empresas coreanas se instalaram aqui, Samsung, Daewoo, né? Hyundai, etc. Estão todas instaladas aqui. O Japão teve sempre uma relação de ajuda ao desenvolvimento muito grande com o Japão, ajudou muito. A JICA esteve sempre presente aqui desde o início, desde o final da guerra contra os americanos, no início da reconstrução do país. O Japão esteve muito presente. E o Japão também investiu muito aqui. Acho que algumas obras de infraestrutura foram realizadas pelos japoneses, e tem uma presença, o Japão tem uma presença cultural, institucional muito grande também aqui em Hanoi. Aqui, por exemplo, eu posso comer todo dia num restaurante japonês e vou pagar o mesmo preço que se paga aí no Japão, 1.000 ienes, comer um bentô de primeira, feito por cozinheiros japoneses que vieram para cá, treinaram os vietnamitas, foram embora, e hoje os vietnamitas cozinham exatamente igual, com a mesma nuance que é capaz de fazer um japonês. Então, é isso que é essa capacidade essa habilidade para trabalhar com as mãos, para perceber as nuances, né? Eu acho que isso aqui encanta Japão, Coreia, China, Taiwan, que investem aqui. Ainda é um país, como eu falei, é um país há muitos jovens, né? É um país ainda em crescimento, um país que está se reconstruindo, começou a sua reconstrução há 30 anos atrás. E o crescimento se acelerou nos últimos 15 anos para cá. Agora, ainda é um país que ainda é pobre, assim, aquilo que eu falei, o low middle income country, é um país de renda média baixa. Há focos de riqueza, de muita riqueza, de excelência, mas, de modo geral, quando você sai de Hanoi, ainda não visitei Ho Chi Minh, mas sai de Hanoi um pouquinho, já começa a ver na área rural, já vê a situação de carência, de pobreza, de muita simplicidade. Então, ainda há, por causa disso, imigração. Também é um fornecedor de mão de obra para o Japão, acho que para a Coreia, acho que tem 300 mil na Coreia, se não me engano, foi o número que a embaixadora me falou, 300 mil trabalhadores vietnamitas. Não é um país que fornece mão de obra, sobretudo para o norte da Ásia, mas que pouco a pouco vai virar um país de renda média, um país rico, e muitos vão retornar para cá, que há muitas oportunidades aqui. É isso. Bom, obrigado. Se alguém tiver alguma outra pergunta, se quiser clicar em reações e levantar a mão, a gente fica na sequência. Bom, eu vou fazer uma pergunta, então, embaixador. Eu assisti a sua participação na Comissão de Relações Exteriores do Senado, quando o senhor foi indicado. Eu vi o quanto o senhor é querido ainda por senadores que, na época que o senhor trabalhava, e na sua apresentação o senhor fez esse comentário sobre o crescimento econômico. O senhor falou sobre essa estratégia titulada Renovação, criada desde 1986, e que o Vietnã tem crescido uma média de 7% ao ano, pandemia um pouquinho menos, e o senhor está falando agora sobre esse mercado, um futuro mercado. Qual que é a expectativa que a gente tem? Porque eles vão criar um mercado consumidor interno muito brilhante. Qual a expectativa que o Brasil pode ter referente a isso e os brasileiros que estão aqui no Japão? E a segunda pergunta é: quantos brasileiros hoje residem no Vietnã? Obrigado. Eu vou começar pela segunda pergunta. Os vietnãs residem em torno, pelo que eu sei, residem em torno de 500 brasileiros, 500 a 700 brasileiros. A gente não tem nenhum registro. O consulado faz parte da embaixada, mas não há nenhum registro ainda. Eu também ainda não tive tempo de ver tudo, né? A gente tem visitado muitas pessoas, conversado bastante, trabalhado bastante na embaixada, mas ainda não
não tive tempo de procurar saber se a gente tem registro de brasileiros no consulado ou não. Mas a informação que eu tenho é que são entre 500 e 700. E o que eu sei de brasileiros até agora, sobre os brasileiros aqui, é o seguinte: tem um grupo de quase 100 brasileiros que trabalha na Vinfast. Vinfast é uma empresa de automóveis vietnamita, de carro elétrico. Eles têm uma indústria automobilística própria já, chama Vinfast, todos os carros são elétricos, como uma Tesla. Eles contrataram um desenhista italiano, que é o Pininfarina, que é um desenhista famosíssimo de carros, de objetos, um desenhista industrial italiano muito famoso, que desenha os carros, então os carros são bonitos. Eles estão abrindo uma subsidiária dessa fábrica nos Estados Unidos. Eles vão produzir esse carro também nos Estados Unidos. E então, para você ver a disparidade entre um país ainda, eu falei que você ainda sai das cidades e vê a pobreza rural, para um país que já está produzindo carro próprio e que vai instalar sua empresa nos Estados Unidos para produzir lá. Então, ele tem assim, uns conglomerados aqui muito grandes, exemplo dos keiretsu japoneses, do chaebol coreano, né? Esses grandes conglomerados que têm tudo, tem indústria, tem a parte financeira, tem comércio, tem trading. Então, eles estão replicando muito o modelo japonês-coreano de desenvolvimento. Então, tem um grupo de pelo menos uns 100 brasileiros nessa Vinfest que eu vou visitar no dia 30. Eu tenho uma visita lá, marcada com a diretoria da Vinfest, e naquele dia que eu vou conhecer a empresa, eu quero também encontrar os brasileiros. Esse é o dia que eu vou reunir a comunidade brasileira. Outro grupo grande de brasileiros que tem aqui é de pilotos de avião. A Bamboo Airlines, que é uma empresa aeronáutica, uma empresa de aviação vietnamita, comprou 5 aviões da Embraer e contratou vários pilotos. Não somente a Bamboo Airlines, mas também a Vietnam Airlines, tem uma não sei o quê, tem duas com o nome Viet também, que também tem pilotos brasileiros contratados. Eu vou visitar também o presidente da Bamboo Airlines, já solicitei audiência, a oportunidade para saber conhecer também a comunidade brasileira que trabalha lá. E recentemente fui visitar uma fábrica de portas de madeira de um brasileiro do norte, lá de Santa Catarina, que trabalhava para uma madeireira lá de Santa Catarina. Depois foi contratado por uma empresa francesa que comprava madeira dessa madeireira, e foi trabalhar na França, para essa empresa francesa. Essa empresa mandou ele para o Vietnã. Ele aqui se casou com a vietnamita, pediu demissão do trabalho e montou uma fábrica de portas em parceria com uma família muito rica do Vietnã. E hoje ele tem uma empresa com 500 funcionários. Eu fui visitar a empresa dele. Ele tem 30% dessa empresa. A proprietária, que é uma mulher fortíssima, de uma família muito rica aqui, dessas grandes famílias, estava lá também, me recebeu muito bem. E a família tem 70%, ele tem 30%. Eles produzem, não sei se 150 mil portas por mês, e tudo exportado para o Home Depot nos Estados Unidos. Hoje ele é um sujeito milionário, tem apartamento aqui em Hanoi, apartamento lá na cidade onde tem essa casa. Tem uma casa na cidade onde tem essa fábrica, tem apartamento em Miami, é milionário já, e chegou aqui assim, procurando oportunidade, muito trabalhador. E então é isso. Eu fui visitar a fábrica. Essa senhora tem na mesma cidade 2 fábricas enormes de tecidos, de indústria têxtil, praticamente todo o algodão importado do Brasil também. A madeira é importada no Brasil, o algodão é importado no Brasil. Então, fui visitar por todos esses motivos. Mas é um exemplo de sucesso, né? de empreendedorismo, de aproveitamento das oportunidades. Né?
Eu ainda vou fazer uma visita a Ho Chi Minh. Eu sei que lá tem comunidade de brasileiros. Eu já conheci um arquiteto brasileiro que tem um escritório lá com 18 funcionários. Ele já esteve aqui em Ho Chi Minh, ele é o nosso cônsul honorário. Já esteve aqui em Hanoi, já esteve comigo na embaixada. Eu vou a Ho Chi Minh pela primeira vez agora no mês de junho. Vou visitar o escritório dele e lá outros brasileiros que trabalham em diferentes setores. Mas uma comunidade assim, de uns 500 a 700 brasileiros, pelo que eu ouvi dizer. Mas, assim, não, diferentemente do Japão, não trabalham em fábrica. Os brasileiros aqui estão na área de serviços ou de produção. Nós temos uma fábrica de couros da JBS lá em Ho Chi Minh, que também emprega alguns brasileiros, mas sobretudo vietnamitas, mas é uma fábrica grande também importante. Enfim, é isso. Agora, sua primeira pergunta, o que era, qual era mesmo? Não, era com relação ao crescimento. Sim. É considerado como um dos tigres asiáticos. E como é que o senhor vê esse novo mercado? É um mercado consumidor interno. É uma expectativa para o Brasil, para os brasileiros que estão aqui no Japão? É esse o motivo da minha presença aqui. Quer dizer, quando o Hiro falou comigo, eu falei, eu quero explicar, dizer para vocês, olha, existe uma oportunidade aqui. É claro, nada é fácil, vai chegar aqui, vai no dia seguinte fechar um contrato, vender tudo, nada. Mas o contato pessoal é muito importante. Aí, conhecer o mercado é importante, entender esse mercado é importante. É um mercado em acelerado crescimento. É um mercado que vai ser um grande mercado no futuro. Quem estiver aqui dentro hoje vai beneficiar vai crescer junto, vai se beneficiar dessa expansão. Então, acho que é uma oportunidade para vocês. Vocês têm que identificar exatamente a área, o nicho que vocês vão entrar, mas é uma oportunidade. E não digo que é garantia de sucesso. Todo negócio é negócio, tem risco, tem tudo, precisa avaliar, vocês são empresários. Empresários, alguns bem-sucedidos, outros mais, outros menos, mas todos sucedidos de alguma maneira, então sabem que negócio é sempre risco, mas também é oportunidade. Né? Bom, obrigado, embaixador. Se alguém tiver alguma pergunta, Edson, se quiser fazer um comentário sobre a sua experiência de importar ou distribuir produtos do Vietnã, Hiro, Roberto, Romeu, por favor. A gente não... Boa noite. Boa noite. Desculpa. A gente não importa produtos ainda, né? Só revende os produtos já importados aqui, né? Mas a nossa vontade aí, com parceria com o senhor Hiro, né? Marcelo, para a gente montar alguma coisa lá no Vietnã. Por isso, até agora, a gente está eu estou estudando muito, vou de novo para lá. Daqui 2 meses, eu pretendo ir novamente. Mas a gente está aí, né, Marcelo? Vamos estudar. Opa. Estamos estudando abrir uma fábrica lá, próximo a Hanoi, por aí, né? A mão de obra aqui é muito boa e é barata, né? Ainda. E eu acho que eles facilitam, não sei, a legislação eu não conheço, mas eles exportam muito, né? O Vietnã, o produto interno bruto do Vietnã, o PIB vietnamita, está na faixa de 450 bilhões de dólares. Então, o PIB, por exemplo, é 1/3 do tamanho do Brasil, pouco menos que 1/3 do tamanho do Brasil, em termos de produção econômica, né? Agora, se eles crescerem 6% a 7% ao ano, em 10 anos, eles vão dobrar o PIB. Vai ser um país de $1 trilhão de PIB para uma população que é metade do tamanho da população brasileira. Eles têm 100 milhões de habitantes, um pouquinho menos que a metade do Brasil. Então, provavelmente, vão ter já uma renda per capita maior do que a brasileira em 10 anos. Mas é um país, o PIB, como eu falei, da faixa de 450 bilhões de dólares, mas o comércio internacional,
gira na faixa de 750 bilhões de dólares entre exportações e importações. Então, quer dizer, basicamente todo o PIB, 70% do PIB, é importado, matéria-prima importada, e depois reexportado na forma de produto beneficiado. Muito, com o Brasil, por exemplo, nós temos um comércio bilateral de 7 bilhões de dólares hoje, uma pequeno superávit para o Brasil, da faixa de 400 milhões de dólares, mas o Brasil exporta para cá somente produtos alimentícios, só. O Vietnã exporta para o Brasil telefones celulares, telefones eletrônicos, peças, etc. Todas produzidas pelos multinacionais que estão instalados aqui, nas zonas de processamento e exportação. Onde elas pagam um custo baixo, tem mão de obra, aproveita a mão de obra barata e exportam toda a produção. Então, é um país, basicamente, é um modelo da Ásia, né? É um modelo que foi o modelo do Japão no início, fez a Coreia, fez a mesma coisa, a China fez a mesma coisa, Taiwan fez a mesma coisa, os tigres asiáticos também basearam suas economias na produção, usando a mão de obra barata, exportação em grande escala, e o Vietnã está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eles são... Acho que a legislação para exportar deve ter uma legislação, deve existir uma legislação favorável às exportações, né? Facilitando as exportações. Agora, aí, detalhes eu não conheço. Mas... O norte do Vietnã é uma área até metade do país. O país é muito vertical. Até metade do território. A influência maior foi da China. Então, eles têm... O governo fica aqui em Hanoi, no norte. E, portanto, o norte do país é mais confuciano do que o sul. O sul é mais budista e menos confuciano, porque o confucionismo, pelo jeito, chegou até a metade do país. De lá da metade para baixo, a influência maior foi do Camboja, da Índia, da Tailândia, da chamada Indochina, né? E da região, influência mais do sul da Ásia mesmo, mais para o sul do país. Agora, dizem que o sul do país é mais dinâmico do que o norte. Agora, o norte mais disciplinado e mais composto, mais ordenado, totalmente ordenado, do que o sul. Mas o sul mais dinâmico, mais empreendedor, etc. Perfeito. Mais alguma pergunta? O Romeu acho que está entrando de novo. Nós temos... Miguel, mais o Racha Motossan está querendo. Pois não, Racha. Inicialmente, Marco Farani, o embaixador Marco Farani. Tudo bem, Hashimoto? Opa, inicialmente gostaria de agradecer por tudo que o senhor fez pela gente aqui. Parabéns pelo seu novo posto aí. Com certeza vai transformar o Vietnã, que o pessoal precisa. Eu tenho duas perguntas. Inicialmente, como que o vietnamita vê o japonês? Se a gente entrar com aquela logomarca que o senhor mesmo criou, Sabor Brasil, Made in Japan, aí tem chance boa aí. Como que o vietnamita vê o Japão, o japonês? Porque a gente pode entrar como japonês aí, apesar de ser brasileiro, sendo brasileiro, né? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, quando o senhor ainda era cônsul aqui em Tóquio, tem um amigo nosso aqui, o senhor deve lembrar dele, o Jin Jitani. Ele montou uma fábrica aí de concreto aí em Hanoi. Aí ele levou equipamentos aí do Brasil para montar parede e telhas pré-montada, casas pré-montadas. Investiu $1 milhão na época que ele estava bem, né? O senhor lembra do Chen? Acho que é o brasileiro mais rico aqui, ainda continua sendo ele, né? Ele tem mais de 1.000 casas. Hoje, ele largou empreiteira e só está como imobiliária. Ele continua de pé aqui, né? E aí ele falou para mim que o grande problema aí é porque o país, a legislação é um pouco parecida com a China, né? Porque parece que a pessoa não pode, porque tem uma empresa e não consegue tirar o dinheiro, o lucro. Então, na hora de tirar o lucro, aí o governo entra e passa um pente fino. Aí ele todo mês levava 10, 15 brasileiros e trazia tudo em joias.
né, para poder tirar os bens aí de uma forma oficiosa, digamos assim. Queria ver essa parte de legislação do Vietnã, como estaria, e o Sabor Brasil Made in Japan, que o senhor mesmo criou. E eu agradeço muito, um grande respeito pelo senhor, e as recepções, toda a dica que o senhor deu lá em Brasília também, muito agradecido para o senhor, por tudo que o senhor fez pela gente aqui. Só essas duas perguntas, não sei como seria, Ótimo, como que o senhor eu veria fico isso. muito contente de te ver, de saber que você está tão bem aí. Um pouco mais velho, né? Eu também, Sim, todos muito nós mais um pouco velho. mais velhos, né? Mas ver que você continua a mesma pessoa, Estamos tentando fazer alguma coisa. Sempre batalhando, e uma pessoa com um espírito sempre muito positivo e muito generoso nos sentimentos e tudo. E eu acho que esse seu temperamento é muito importante para a união aí do grupo, né? Tenho certeza disso, né? Que ainda é sua personalidade, sua natureza que permite, que garante, que é, digamos assim, um elemento que reúne esse grupo todo, né? Mas, olha, com relação à legislação, eu não conheço a legislação, eu acho, mas o governo aqui deve ter, sim, regras para retirada do dinheiro. Ele tem muito interesse em receber investimentos, né? Então, devem ter regras difíceis para você repatriar dinheiro, não sei. Agora, com relação ao Japão, eles gostam muito do Japão. É o país que eles mais admiram e com quem eles mais se identificam com o povo japonês, mais do que o coreano. O coreano é mais agressivo hoje nos negócios aqui, mas o Vietnã se sente mesmo próximo dos japoneses do Japão. Então, eu acho que um grupo de brasileiros de origem japonesa, trazendo a cultura japonesa, com a cara de japoneses, né? com a cultura japonesa, eu acho que seria muito bem-vindo aqui. Eu não vejo por que não. Eu estava falando, antes de você entrar, que amanhã tem um almoço com o presidente, com a diretoria da Associação de Varejistas do Vietnã, justamente para saber como o que eles precisam, o que eles acham que há mais mercado, para que produtos, etc. Não somente pensando em vocês, como eu falei para o Miguel e para os outros aqui, pedir essa audiência pensando em vocês, mas também pensando em exportação do Brasil para cá, já que a Apex quer organizar no futuro uma missão para cá. Eu fui assistir outro dia, nesse fim de semana agora, um evento chamado Europa Village. Foi um evento do fim de semana, sábado e domingo, de rua, que me lembrou muito o Brazilian Day aí de Tóquio, né? Eu lembrei, falei, poxa, quem sabe a gente faz alguma coisa aqui, tipo um Brazilian Day com vocês. Vem para cá, a gente, claro que tem custos, aí a gente vê como bancar esses custos. Vai fazer o Brazilian Day aqui. Trazer aí os brasileiros, os artistas brasileiros, fazer uma ruazinha com os estandes, com produtos de vocês, com serviços que vocês podem oferecer. Eu acho que seria uma coisa muito legal, tem custos, mas se vocês tiverem interesse, a gente vê como viabilizar, eu faço possível. Se for possível, vamos viabilizar. A gente organiza um Brazilian Day aqui, não no dia 7 de setembro, que você já tem aí, no dia 10 de setembro, dia 15 de setembro, um fim de semana, a gente faz na praça pública, onde fizeram na Europa Village, que tinha 5 músicos diferentes, um italiano, um conjunto de jazz alemão, um pianista polonês, um acordeonista austríaco, se apresentaram nesse palco, e do lado tinha as estandezinhos com publicidade para turismo, né? E depois uma outra fileira de comidas típicas. Uma coisa bacana, eu acho que o Brasil pode fazer isso, posso fazer isso com os países latino-americanos, ver se eles podem trazer alguns artistas, a gente pode pensar uma coisa assim. Você sabe que eu estou sempre pronto para
um desafio, né, Hashimoto? Se vocês fizerem, propuserem, aí estou pronto para tentar implementar. Mas não precisa de ser nada muito grandioso, nada muito nada muito caro. Uma coisa a gente adapta para algo assim mais algo que seja acessível. Tenta trazer algum artista do Brasil nessa oportunidade. Também é uma coisa a se pensar, um evento a se pensar, uma iniciativa, a se pensar para o ano que vem. Você acha que está muito em cima já, mas para o ano que vem, se vocês tiverem interesse, fazemos isso. Então, só aproveitando então esse embalo, conseguimos fechar aqui com o governo do Amazonas. Eles vão vir com 30 artistas, 4 e 5 de setembro, vai estar em Hamamatsu e depois 10 e 11 aqui em Guma. Vão vir com 30 artistas para divulgar o Amazonas. Então... Por que o Amazonas? O Amazonas, o senhor está sabendo, né? Vamos ter aqui a Expo Osaka em 2025. Então, o governo do Amazonas, Zona Franca, está querendo levar mais indústrias japonesas para lá. Então, podia conversar com eles e levar alguns artistas, pode ser direto do Amazonas ou via Japão, né? Setembro é viável, 10 e 11 de setembro. São 30, não precisa, eu falei para ele que não precisa de tudo isso, né? Mas ele falou, não, a gente tem verba, a gente quer divulgar o Amazonas, 2025 está aí já, e o governo do Amazonas tem interesse que mais empresas japonesas estejam lá na Zona Franca, então podia pensar no bem bolado aí, né? Fazer alguma coisa. O senhor sabe, né? Hoje a Honda está com 7 mil funcionários, e a Yamaha entrou agora com mais 2 mil funcionários. E o presidente da Yamaha vai encontrar aqui o governador, aqui em Hamamatsu, né? E a gente está tentando puxar aqui para Guma, a gente está com espaço em Guma, né? Podia estender isso daí. Então, a gente vai trocando por e-mail e aproveita o tema Amazonas brasileira. Esse é um grande tema. O governador está, assim, com muito interesse de divulgar bastante o Amazonas, né? E creio que, né, o Amazonas é do mundo, não só o maior rio, proteção das florestas, etc. Então, eu vou dedicar o restante agora para divulgar mais o Brasil. E aí deu certo. Estamos negociando mais de um ano até que, enfim, bateu um martelo e vamos fazer isso aí aqui agora. E vamos ver se a gente faz um link com o Vietnã. Então, me avisa se quem é a pessoa, que eu posso fazer contato também com essa pessoa, e independente de você ajudar nisso também, eu faço um contato. A gente tenta trazer pelo menos alguns desses 3, 4 artistas, algum que desmontem qualquer coisa aqui no mês de setembro, né? Então, logo depois de finalizar a operação no Vietnã, no Japão, montem qualquer coisa aqui, seria muito importante. O Vietnã tem... É curioso, mas eles gostam muito do Brasil. O Brasil tem um apelo, né, que é assim, inexplicável. Eles gostam muito do futebol brasileiro, da música brasileira. E claro que a Amazônia está no imaginário de qualquer cidadão hoje do mundo, né, por causa das queimadas recentemente, da grandeza da Amazônia, da importância. Então, eu acho que seria ótimo poder fazer isso aqui. E, nessa oportunidade, podia fazer uma coisa com o Brazilian Day aqui. Brazilian Day com o apoio do Amazonas, Brazilian Day. Fazer alguns artistas locais, também os locais aí, japoneses, alguma coisa. E montar o stand de vocês também, no BBG aqui, né, de alguns de vocês, com seus produtos, juntamente com os produtos amazônicos, com os produtos de vocês também. Seria uma boa oportunidade. Muito bom. Estou à disposição aqui para ajudar a organizar, tá? Obrigado, muito obrigado e parabéns. Muito bom. É um prazer, obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Aí, Miguel, quem acho que não. Boa noite, né? Embaixador Farani, muito prazer. Eu não pude conhecê-lo quando estava aqui, mas já sabemos muito assim de todos os eventos, tudo que foi feito, né? Eu ajudo um pouco a BBG aqui também, né? Na parte de marketing, tudo. Acho que o Miguel teve que sair, então ele me deixou como host aqui, mas alguém gostaria de aproveitar a oportunidade, fazer alguma outra pergunta? Aproveitar todo esse know-how, todo esse apoio, embaixador, né? Porque realmente acho que tem muito mercado. Eu sei que os japoneses estão fazendo assim bastante uso dessa ponte, né? E eles estão realmente assim trazendo vários produtos
e colocando dentro do mercado japonês. E isso é muito interessante. Aí a gente está usando, assim, às vezes, algumas experiências que eles estão fazendo com a comunidade japonesa para ver como colocar esse mesmo know-how assim, com os produtos brasileiros. Mas acredito que a gente possa fazer também esse intercâmbio entre o Brasil ou aqui mesmo para a comunidade, porque tem muita coisa muito interessante aí do Vietnã que nós poderíamos estar aproveitando aqui também. Claro, exatamente. Muito bom. Produto aqui, os que eles produzem aqui é barato, né? Sim. Eu acho que para a importação de alguns produtos daqui, tecidos, de renda, que todos eles também exportam muitos produtos têxteis. Sim. E aí eu acho que também tem mercado aí no Japão para isso, né? Não somente dentro dos brasileiros, mas no mercado no Japão. Né? O Japão é um país que está envelhecendo também, né? Bastante. E que tem um capitalismo muito já maduro, né? Então as empresas são muito grandes, ocupam quase todo o espaço. Então, tem umas brechinhas aí que eu acho que vocês podem tentar ocupar. Né? Sim. Mas aproveitando a pergunta, e como que está a indústria turística no Vietnã? Aqui, Sim. O turismo aqui é muito forte. Muitos europeus, americanos, vêm para cá. Aqui tem um período de muito calor, né? Que começa agora em junho e vai até agosto, que é muito quente. E muito úmido também. Então, mas de setembro até maio, por exemplo, com alguns meses de chuva, não sei, aquelas coisas, mas tem sempre muito turista. Aqui na rua muito turista europeu. Muitos franceses, alemães, suíços. Muita gente. Vietnã atrai muitas pessoas e todo mundo gosta daqui. Eu não sei por quê, mas todo mundo gosta daqui muito. O povo é muito delicado, muito gentil, né? Muito natural também. E tem muitas coisas bonitinhas para comprar, muito artesanato muito bom, muito bem feito. Então as pessoas gostam desse. E a cidade de Hanoi tem um bairro francês, né? Que é muito legal, um planejamento urbano tipicamente ocidental, com prédios meia altura, assim. Então, ruas largas, cheio de comércio. Então, tem muita gente. Tem muitos lagos em Hanoi, né? Então, em volta do lago sempre tem muito movimento de gente passeando. As pessoas adoram o Vietnã, não sei porquê, realmente. Tem muitos lugares bonitos para visitar também dentro do país. O país é cheio de muitas montanhas, tem mar, então geograficamente muito atraente também. Sim. E culturalmente também tem muita coisa interessante assim para se aprender, para poder assim, absorver dessa cultura, né? Tem muito, claro. Essa cultura que é a cultura do norte da Ásia, essa cultura confuciana, budista, essa cultura de serenidade, de calma e, ao mesmo tempo, de operosidade. Sempre trabalhando, botando um tijolinho em cima do outro, todos os dias, de forma muito serena e também muito determinada. Né? E isso também impressiona muito todo mundo. Sim. Muito obrigada, embaixador. A gente está com... Só mais uma coisa, desculpa. O Edson pode falar, por coincidência, o Edson, lá da Casa Blanca, nos doou 400 caixas, 10 pallets de lamen do Vietnã. O Edson, podia falar um pouquinho sobre como que conseguiu essa... Foi muitas caixas e terminou em 2 semanas agora, distribuímos tudo. Todo mundo adora o Vietnã. O lamen, o pessoal adorou. Podia falar um pouquinho, Edson? Não, isso daí foi uma empresa que importou, eles fizeram um negócio e já veio junto, tiveram que importar esse lote de lamen e não teve sucesso. Né? Porque o Vietnã tem aqueles outros lamen deles lá, que é o mais famoso, são mais famosos, né? Hao Hao, o Mate, e isso aí acabou ficando lá no depósito deles lá.
E como a gente tem um bom contato, assim, eles doaram para o Casablanca para poder distribuir, né? E Hashimoto-san, como está sempre lá com a gente, então aí me ajudou muito a sair. E 400 olha caixas, aí, ó. 10 pallet. O pessoal adorou, porque é picante, né? Então é só colocar um pouquinho meio de pimenta e a base de arroz, né? Porque o lame japonês é a base de trigo. E o preço mais baixo que o preço japonês e mais gostoso. Isso que o pessoal achou impressionante. Mas foi muito lamen. Em 2 semanas eu falei, e agora, né? Em 2 semanas acabou tudo, Edson. Estamos preparados para mais 400 caixas. E cada caixa tem 24. Então imagina a quantia de lamen. Foi muito bom. Foi muito, né? Muito bom Foi mesmo. muito. Parabéns aí, Edson. Muito bom. Que legal. Ajuda. A gente está chegando já no final. Se alguém tiver, a gente pode abrir espaço para mais uma pergunta e depois o Hashimoto pode finalizar com os agradecimentos. Mas, embaixador, eu soube hoje pela manhã que o Vietnã foi convidado para participar do G7 e o governo brasileiro também participará e terá reuniões bilaterais. Muito provável que também com o Vietnã. O senhor tem alguma informação referente a isso? Eu acho que é uma informação no sentido de que é um destaque para o Vietnã participar do G7 aqui no Japão. Foram poucos países convidados e o Vietnã foi um deles, né? Isso. O Vietnã foi um deles, não é à toa que o Japão convidou o Vietnã por todas as razões que nós comentamos aqui. E o governo, o Ministério das Relações Exteriores, me liga todos os dias perguntando qual o horário que o presidente Lula vai receber o primeiro-ministro do Vietnã. Eu até agora não consegui essa resposta do governo brasileiro sobre que o presidente Lula já embarcou para o Japão. Sim. Eu embarcaria às 9 horas da manhã no Brasil, não sei que horas são agora, já deve ter embarcado. E provavelmente vai dar essa resposta no meio do caminho, vão me responder, ou vão combinar lá diretamente um encontro. Mas o primeiro-ministro do Vietnã quer encontrar o presidente Lula e o Ministério me solicitou que transmitisse isso e que conseguisse com o Brasil a proposta de datas. Infelizmente, o presidente deve estar muito ocupado lá, não conseguiram dizer até agora, mas eles vão se encontrar lá. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro, o Ministério das Relações Exteriores, me solicitou também uma data para o primeiro-ministro do Vietnã visitar oficialmente o Brasil em setembro. Eles querem ir em setembro, antes da Assembleia Geral da ONU, ou depois. Então, a Assembleia Geral deve ser em torno de 21 de setembro, e o presidente quer passar pelo Brasil antes ou depois para fazer uma visita oficial de Estado ao Brasil. Já foi solicitado e ainda estou aguardando que me enviem a carta convite do presidente Lula, primeiro-ministro, e com proposta de datas. Mas, enfim, eles querem muito estreitar as relações com o Brasil. Me chamaram no Ministério das Relações Exteriores para dizer isso muito claramente, de forma muito direta, que querem se aproximar mais do Brasil, porque a estratégia deles também é de diversificação. Eles sabem que estão crescendo, precisam de novos mercados e precisam de novos parceiros comerciais. O Brasil é um grande fornecedor de alimentos, segurança alimentar é um tema importante depois da pandemia, cada vez mais, depois da guerra da Ucrânia, e também para uma população que está enriquecendo e consumindo cada vez mais alimentos e alimentos cada vez melhores, mais proteínas. Então, uma das razões, eu acho, dessa vontade de se aproximar do Brasil tem a ver também com essa necessidade de diversificação de fontes de fornecimento e também de expansão, né, das relações bilaterais, das relações diplomáticas deles aqui para outras regiões do mundo. No Brasil, eles falaram, é o nosso principal parceiro na América Latina, nós queremos ter o Brasil como parceiro preferencial. Então, eu acho que as relações bilaterais vão passar por um incremento e um nível muito alto ainda esse ano. O ministro da Agricultura do Brasil que vai ao Japão agora, proximamente, está programado para vir aqui no segundo semestre também.
e eu também pedi ao ministro da Agricultura brasileiro que mandasse uma carta convidando o ministro da Agricultura do Vietnã para visitar o Brasil. Já recebi o original da carta, já está comigo, e assim que eu entregar minhas credenciais, eu vou pedir audiência ao ministro da Agricultura para transmitir o convite do nosso ministro, para que ele visite o Brasil. Isso é muito importante para ele ver as fazendas, cooperativas, visitar associações, conhecer o Brasil, né? O Brasil quando a gente vai lá, fica sempre muito impressionado com os avanços que nós alcançamos, né? Sobretudo na agricultura, né? Uma agricultura sustentável, extremamente produtiva, cooperativas super eficientes, e um povo empreendedor também, que é o brasileiro, né? Então, chegando lá, a pessoa fica muito impressionada. Eu espero que o ministro aceite você visitar o Brasil. Mas as nossas relações bilaterais vão passar por um incremento muito grande a partir do segundo semestre desse ano. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Perfeito. Miguel, acho que o Hiro gostaria de dar umas palavrinhas antes do encerramento, tá? Porque graças ao Hiro, ao contato com o embaixador, né? E assim, todo esse relacionamento, né, entre o embaixador Marco Farani, BBG e o evento de café e tudo, né? Graças a tudo isso aí que pé está aí presente, aí eu gostaria só de passar, desculpa, Miguel está aqui, só queria só passar a palavra para o Hiro antes das palavras de encerramento do presidente aí do Racha. Embaixador, desculpa aí o mau jeito que eu estou me deslocando e tudo, tá? Mas a gente sempre muito grato, o senhor sempre muito grato, e conforme, né, o senhor for se inteirando mais, né, se puder participar novamente, a gente ficaria muito agradecido, porque existe interesse muito, né, produz muito café, produz muita mão de obra qualificada na parte de programação, jogos, né, eles são muito avançados nisso também, e na verdade é um local que nós podemos aí, né, ser um ponto de interseção entre os países. Bom, muito obrigado mais uma vez, né, e uma boa noite aí, embaixador. Obrigado, Romeu. Boa noite. Bem, desculpa, né, o pessoal aí, mas é que eu tive a liberdade porque, como membro e agora como diretor da BBG, e graças, uma coisa, eu bato na mesma tecla, graças à BBG e principalmente ao embaixador Farani, que na época era cônsul de Tóquio, que fez a primeira Caférês lá atrás, que foi onde eu comecei, que nem o embaixador no meio da conversa falou, nossa, queria tanto que o pessoal produzisse, fornecesse mercado japonês. Hoje em dia, a minha empresa fornece 95% para o mercado japonês, graças à BBG, ao embaixador Farani e tudo. Então, eu falei com o Romeu tudo, eu queria dar, em nome de todos os membros, diretores da BBG, o nosso muito arigatou gozaimasu, que foi a iniciativa do embaixador, do senhor visitar o senhor, a esposa, o senhor foi lá. Naquela época eu estava totalmente despreparado, não tinha nada, não sabia nada. E mesmo assim, hoje em dia a gente conseguiu, mas o pontapé inicial foi graças ao embaixador e à BBG. Então, por isso que eu tomei a liberdade de dar uma palavra de agradecimento antes do Hashimoto-san, não como presidente da BBG, e sim como membros e associados da BBG, agradecer ao senhor pela oportunidade e por estar aqui hoje com a gente, né? Obrigado, Marcelo. Prazer para mim. Muito contente de saber da sua história de sucesso. Continue assim, né? E aproveite o mercado do Vietnã, que está aberto. Não, com certeza. Isso aí a gente está conversando, tudo. O senhor sabe que a gente vai fazer bastante coisa aí, não precisa se preocupar. E quando vier, traz pão de queijo para mim. Não, pão de queijo é a picanha que o senhor pediu, né? A picanha, né? E a coxinha, É a coxinha. Tá bom. Hashimoto, Então, por favor. Então, novamente, nosso muitíssimo obrigado, embaixador. E só mais uma outra informação que vai começar a dar certo agora, depois de 10 anos. Não sei se o senhor lembra a palestra que o senhor deu para a gente lá no Sunshine City sobre o projeto Cerrado.
que os Aham, lembro, japoneses, claro. que era um projeto brasileiro, não é um projeto japonês que o embaixador Segawa, de Moçambique, falou. Aí eu Isso. continuei insistindo naquela tecla, e agora, até que, enfim, finalmente, a JICA deu um ok para o ano que vem. A gente vai levar o projeto Cerrado lá para a África, que o Brasil já está fazendo, a única coisa que não está dando certo. Aí vai ser feito junto com a Agroforestry. A Agroforestry é aquele projeto que o governo brasileiro, os japoneses iniciaram, foi feito lá em Tomé Açu, né, lá em Belém. E a gente entrou com esse projeto com DKSEC, ajudando lá a Agroforestry e ajudar o Japão na África. Então, eles bateram praticamente, já está certo, pedimos 100 mil, eles estão oferecendo 300 mil dólares, e estão oferecendo $1 milhão para o ano que vem. Então, dá para estender essa mesma ideia do Agroforestry, que o senhor começou lá com o projeto Cerrado, estender isso aí para o Vietnã. E já passou mais de 10 anos, mais um projeto vivo, e alimento, a base é alimento, e começou tudo com aquela palestra que o senhor falou. Tem um negócio, não é do Japão, é do Brasil. Aí eu fiquei com aquilo e insisti, fui 2 vezes para Tomé Açu, e eu vi lá com meus próprios olhos, eu vi lá, é muito complexo, essa parte política de vocês é sensacional, eu nunca vou chegar a isso, mas eu tentando fazer a minha parte, né? E o que os japoneses passou no Brasil, e agora vão tentar fazer isso na África. Aí já está indo o pessoal mês que vem lá para a África, e vamos desbravar um pouquinho a África. Eu não conheço a África também, mas eles estão contando com a nossa comunidade. E é isso tudo graças ao senhor, nosso realmente profundo arigatô. Que legal, acho muito bom. Mas faz tempo já, e aí vamos ver se a gente estende isso daí, né? E aí, com certeza, esse Amazonas também vai, também o projeto Cerrado, né? Junto com a Agroforestry. Então, eu vou passar um PowerPoint depois com calma, né? Isso que a gente passou lá para a JAICA, que eles já aprovaram, e para o ano que vem, né? Então, vai caminhar. Depois de tanto tempo, né? Mas é tudo para acabar com a fome do mundo, né? A última fronteira é a África. E o Brasil, o dedinho dos japoneses, e o pontapé inicial que o senhor deu para a gente. Que legal, parabéns. Muito sucesso para você. Então. Vai ser difícil, mas pelo menos uma sementinha tem que você vai deixar lá. Isso é importante. Isso mesmo, então. Nossa, obrigado. Sentindo a gratidão mesmo. Obrigado, continua assim, embaixador. O Brasil, tudo de bom para você. Precisa. Tudo de bom para você e para todos aí, viu? Muita saúde e muito sucesso para vocês, tá? Muito obrigado pelo... Obrigado pelo demais. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado. Eternamente grato para o senhor. Estou aqui sempre às ordens, viu? Contem comigo aqui para eu poder ajudar, tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço. Abraço especial para o Hashimoto, para o Miguel. Tá? Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau.